Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam a falar ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam a ensinar ao povo que Jesus tinha ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e puseram-nos na cadeia para ficarem lá até ao dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos na frente deles e perguntaram: com que poder, ou em nome de quê ou de quem, vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão a perguntar-nos hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado? Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida através dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos através do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que tinha sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então chamaram-nos e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então o Conselho Superior ameaçou-os com mais dureza e depois mandou-os embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que tinha acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo lhe tinham dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram Deus todos juntos, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que é que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que é que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis prepararam-se e os seus governantes juntaram-se contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos juntaram-se aqui nesta cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolheste para ser o Messias. Eles reuniram-se para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já tinha sido decidido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos
confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, para que através do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam da mesma maneira. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam-nas, traziam o dinheiro e entregavam-no aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e tinha nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam-no de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo.